Olá, estudantes da primeira série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e a gente vai falar um pouquinho sobre lutas que mantêm distância e, em específico, o Muay Thai. Eu sei que muita gente gosta do Muay Thai. Aqui a gente consegue visualizar, né? Quem conhece, já, a hora que olha, já sabe do que a gente está falando. Então, são características, né, dessa luta e a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre elas. Qual o objetivo da nossa aula? Então, conhecer os aspectos históricos, filosóficos das lutas que mantêm distância. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dos aspectos dessas lutas e, em específico, do Muay Thai. Aqui mais uma imagem, né, dos lutadores aqui. Momento de um golpe de um deles. Vamos falar um pouquinho sobre o que vocês sabem, o que vocês conhecem. Ah, vamos lá. Você sabe qual que é o país de origem do Muay Thai? De onde ele surgiu? E existe algum ritual para você começar a luta, antes da luta começar? Vocês acham que existe um ritual? Você conhece algum personagem de videogame que é lutador de Muay Thai? Pensa um pouquinho. Existe algum lutador de videogame, algum lutador em algum jogo de videogame que faz Muay Thai? Vamos lá. Então vamos definir primeiro o que é o Muay Thai. Então o Muay Thai significa arte livre. É conhecido também como Thai Boxe ou boxe tailandês. A gente pode encontrar essas nomenclaturas. Então a gente está se referindo ao Muay Thai. O esporte é conhecido como arte das 8 armas, pois combina golpes utilizando os punhos, os braços, cotovelos, joelhos e pés. Como assim, professora? Arte das 8 armas? O que é essas armas se eles não utilizam armas? Então vamos lá. As armas que eles dizem ali é o próprio corpo, tá? Então é o próprio corpo. Então vamos contar lá comigo. Punhos, 2, braços, 2, cotovelos, 2. Professora, mas aqui dá 10. Não, porque os joelhos e pés a gente conta como um membro único, tá? Então eles contam mais 2 aqui. Então se a gente contar e somar todos eles, a gente vai encontrar o número de 8. Então por isso ele é conhecido como arte das 8 armas. Sobre a sua história. É uma arte marcial tailandesa com mais de 2.000 anos de idade, então bem antigo. A origem do Muay Thai, ela confunde-se com a origem do povo tailandês. Então, de tão antigo que ela é, confunde-se a origem com a origem do Muay Thai com o povo mesmo, o surgimento deles aqui na história. Existem várias versões sobre a sua origem. Então, existem diversas versões sobre a sua origem, né? A professora não colocou todos, mas se quiserem pesquisar, podem pesquisar, vocês vão encontrar várias versões. No início ele era parecido com o Kung Fu chinês. O antigo Muay Thai utilizava-se de golpes com as palmas das mãos, ataques com a ponta dos dedos, imobilização e mãos em garras para segurar o oponente. Então, aí eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa? Mudou. Se a gente for ver o Muay Thai hoje, a gente chegar numa academia e for fazer uma aula de Muay Thai, a gente não vai encontrar essas características numa luta, né? Você não vai encontrar 2 atacando com a ponta dos dedos, por exemplo. Né? Isso mudou com o tempo. Então, com o tempo, ele foi se modificando e tornando-se o que é conhecido atualmente. Então, atualmente, a gente é conhecido de uma outra forma, ele já é visto de uma outra forma, né? Outras técnicas, mas a gente está falando da história. Então, essa é importante vocês saberem como que ele surgiu e como ele veio se transformando. Opa, voltando lá. História no Brasil. Nélio Naja introduziu o Muay Thai no Brasil, que era conhecido como boxe tailandês. Quando a gente fala alguns nomes, para quem não pratica, para quem não faz, por exemplo, a luta, não é lutador de Muay Thai, é um nome que fica estranho. Mas se você fala no Nélio Naja para um lutador de Muay Thai, ele basicamente ele vai conhecer. Por quê? Porque ele é um grande nome, foi ele quem trouxe para o Brasil o Muay Thai, quem introduziu. Tá? Então ele é bem conhecido. Em 1980 foi fundada a primeira associação de Muay Thai. Em 1995, criada a Federação Internacional de Muay Thai. Como vocês sabem, a Federação Internacional é ela quem vai reger as regras, né, daquela luta, daquele esporte, enfim. Então quando a gente fala de uma federação, é isso que a gente está querendo dizer, que foi criado um órgão que vai ditar as regras para que todo mundo fale a mesma língua, né? Em 1994 foi criada a Confederação Brasileira de Muay Thai. E a gente chega no nosso primeiro exercício. Em sua opinião, por que as lutas se tornaram uma atividade esportiva? O que vocês acham? Se a gente parar a pensar na história,
a luta como era antes e como ela é hoje? Hoje a gente pode dizer que ela é uma atividade esportiva, a gente encontra dentro da escola. Por que que ela se tornou esportiva? Já voltamos. Retornamos. Então, por que que a luta, o que vocês acham? Por que que elas se tornaram uma atividade esportiva? Como a gente disse, né, na história existiam lutas que elas terminavam, né, existiam lutas que terminavam com a morte, com o óbito do adversário. E com isso, não dava para se praticar isso dentro, por exemplo, de uma escola, né? A professora está dando um exemplo aqui só. Então, por que que ela se tornou uma atividade esportiva? Para que todo mundo pudesse vivenciar aquela luta e que não fosse visto também como uma forma agressiva, como uma briga, por exemplo. Então, deixar ela como um cunho educativo, disciplinar, que ela tem, né? Muitas pessoas acham o contrário, mas quem faz mesmo, quem pratica, sabe que não é isso. Então, um dos motivos para que ela tenha se tornado uma atividade esportiva, né? Porque daí o que aconteceu? Também tiveram as competições com isso, viram que era legal e aí vamos criar uma competição. Quando a gente cria uma competição, a gente deixa meio esportivo. Então, por conta disso, a gente verifica essa questão. Sobre os golpes, então, ataca com os punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Defende com movimentos de bloqueios, então você pode bloquear o adversário. Alguns aqui já devem jogar videogame, sabem, só para uma explicação bem simples para vocês. Quando vocês jogam videogame, tem a maneira de você defender um ataque. Tem os ataques que a gente fala, o ataque entrou, né? O meu soco entrou, o chute entrou, deu certo. E tem a hora que o jogador lá, o seu adversário, ele consegue defender. Ele leva o chute, porém ele consegue realizar a defesa.
Então no Muay Thai é a mesma coisa, tá? Você defende com os movimentos bloqueando o ataque adversário. As joelhadas são permitidas somente a atletas profissionais, tá? Aqui no caso, pergunto para vocês, o ataque entrou ou não? Deu certo ou não? Teve defesa nesse caso? Não, né? Ele consegue chutar lá, ó. Ele acerta o chute, tá? Continuando. A área de combate. Existem alguns tamanhos mais aceitos e são analisados antes de cada competição. Aqui na imagem a gente tem uma área de combate, tá? E olha que interessante. Hoje a gente já encontra ringues que não são nem nesse formato aqui quadrangular, né? Ou retangular. A gente já consegue encontrar ringues que são circulares, né? Como a luta olímpica, por exemplo, que é um círculo. Então a gente, por que eles fazem isso? Para deixar isso mais atrativo para as pessoas que estão assistindo, para a gravação, para a mídia, enfim. Então isso é uma informação bem legal do Muay Thai, que a gente já consegue encontrar ringues em formato circular. A vestimenta, então eles utilizam o short, a bandagem, a luva e caneleira, protetor bucal. Então aqui, ó, luva, caneleira, né, o short, protetor bucal e a bandagem, né? Esse protetor bucal, ele é encaixado, quando você vai usar ele a primeira vez, você coloca ele, esse é o mais tradicional, você coloca ele na água, né, quente, ele vai amolecer um pouquinho e você vai fazer ele no formato da sua arcada dentária. Então ele fica bem certinho com o molde dos seus dentes. Duração. Todos os rounds eles valem pontos, tá? Os adultos são 3 rounds de 3 minutos cada e os menores, que são os mais novos, 2 ou 3 rounds de 1 minuto cada. Isso no caso dos amadores. Quando a gente fala dos profissionais, pode ser até 5 rounds de 3 minutos com 2 minutos de intervalo. Então tem um aumento significativo aqui entre o amador e o profissional. E como que eu venço uma luta? Aplicação de 3 quedas no mesmo round é um nocaute técnico. Essas quedas não é assim, eu escorreguei, eu estou lá lutando, eu me afastei e caí, né? Escorreguei e caí. Não. É quando o adversário ele tem a intenção, ele te derruba. Te derrubou 3 vezes, é considerado um nocaute técnico, tá? Nocaute por contagem. Então, eu dou um golpe, efetuo um golpe e a contagem chega até 10 da arbitragem e eu ganho a luta também. Obter a maior pontuação no final dos rounds. Então, ele é feito toda a somatória de todos os rounds. Quem tiver a maior pontuação, vence a luta, tá? E a gente chega no nosso segundo exercício. Crie um quadro com os principais itens que você conseguir identificar do Muay Thai. Então, você vai criar um quadro simplesinho, bem simples, colocando lá os itens que você identificou com relação ao Muay Thai. Ah, professor, eu identifiquei com o protetor bucal, acho que tem protetor bucal, com a vestimenta, ou com os golpes. O que te identifica? O que te identifica quando você vai falar para alguém sobre o Muay Thai? Você vai falar o que do Muay Thai para essa pessoa? Que tem o quê? Já voltamos.
E aí, conseguiu identificar? Pode ter colocado caneleira, o golpe, as 8 armas, né? Então, aí tem um monte de coisa para vocês falarem, né? O short, sobre o ringue, a questão do ringue circular agora, um monte de coisa para ser escrita. Vamos falar um pouquinho sobre os golpes. Então, existem alguns golpes, né? Que são os socos, chutes, cotoveladas, joelhadas e defesas. Então, eu falei para vocês eles, eu quero que vocês verifiquem aqui nas imagens que a gente pode identificar vários deles, né? E essa espécie de rasteira, né? Que ele dá um chute ali por baixo e derruba o adversário. Isso é considerado uma queda. Lembra que a gente falou lá atrás? Então, se você fizer 3 vezes isso... Sobre a graduação. Somente utilizada no Brasil e é colocada uma corda no braço esquerdo. Tá? Então, é uma cordinha que vai no braço esquerdo. Aí a gente tem aqui, ó, a branca e ela vai subindo, tá? Então, aqui está na imagem aqui para vocês irem acompanhando. Branca, branca com a ponta vermelha, vermelha, vermelha com a ponta azul clara, azul clara com a ponta azul escura. E a gente vai indo. Azul escura significa do instrutor. Azul escura com ponta preta, instrutor master. A preta, professor. Preta e branca é o mestre. Preta, branca e vermelha, grão-mestre. Então, existe uma graduação, né? Existe uma hierarquia também dentro do Muay Thai, né? Como muitas lutas, os discípulos, os aprendizes, eles vão, né, como o próprio nome diz, ele vai aprendendo com o professor, com o mestre e assim por diante. E eles vão se respeitando, né? O mais velho geralmente ensina para o mais novo. Isso é bem bacana das lutas também. Aqui o videogame, lembra que eu comentei com vocês sobre o videogame? Se vocês conheciam algum jogador, algum lutador do videogame. Então eu trouxe um aqui, que é o Sagat, que é o personagem de videogame da série Street Fighter, aparecendo pela primeira vez como antagonista principal não jogável e o chefe final no Street Fighter original. Então no primeiro, né, lá no original, ele vinha como o chefão, né? Ele vinha como o que a gente tinha que combater, né? E daí depois eles colocaram ele para poder jogar com ele também. Então ele é um lutador de Muay Thai, né? Vocês podem ver a característica lá, luva, ele usa cotovelo, chute, enfim. Bem forte, inclusive, né? E às vezes a gente escuta perguntar para os mais velhos, o Sagat ele é um que dava para apelar bastante, né? O que é apelar? É quando você faz a jogada e aí o outro jogador não consegue sair daquilo ali, acaba morrendo ali porque não consegue sair daquele golpe que ele está dando sem parar ali, né? Bem legal. E nosso terceiro e último exercício. Vamos conhecer outra cultura? Acesse o link abaixo e navegue buscando características e informações relacionadas ao Muay Thai. Então, se você acessar esse site aqui, você vai encontrar, né, falando um pouquinho sobre o Muay Thai, mas não aqui da nossa realidade. Você vai encontrar outras realidades. Então, isso é legal, você viajar um pouquinho através da internet também para conhecer outras culturas. Então, deixo aqui a dica, use esse tempinho para conhecer lá. Nós já voltamos.
Voltamos? Viajaram? Conheceram? Espero que sim. Se não deu tempo, ou se estão aí ainda, volta para cá para a aula. Depois vocês viajam um pouquinho mais lá para conhecer um pouquinho mais sobre o Muay Thai. Aqui também, se quiserem um videozinho sobre o Muay Thai na questão esportiva, né? Se quiserem acessar, conhecer um pouquinho mais. E o que nós falamos nessa aula de hoje? Nós falamos sobre o Muay Thai, a sua definição, a história, os golpes, a área de combate, a vestimenta, a duração, os golpes e também falamos um pouquinho sobre a graduação. Gostaria de agradecer vocês, professores, vocês, alunos, principalmente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.